A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira e hoje nós estaremos estudando a terceira lição desse novo trimestre, os princípios divinos em tempo de crise. Estamos estudando os livros de Esdras e Neemias e o tema de hoje, o despertamento renova o altar. O primeiro tópico vai nos dizer assim: o despertamento conduz o homem ao altar. Toda a história que o Velho Testamento nos apresenta em que houve um avivamento, os homens retornaram à comunhão com Deus. Aliás, a marca registrada de um verdadeiro avivamento é a aproximação com o Senhor. O primeiro subtópico vai nos dizer assim: o judeu sentiu a necessidade da comunhão com Deus que o altar lhes proporcionava. O judeu era acostumado a manter a sua comunhão com Deus através do sacrifício no altar. Quando eles estavam na Terra Prometida, eles tinham ali o templo, e no templo existia o pátio em que o ofertante poderia se aproximar. O limite para o ofertante era exatamente onde estava o altar do holocausto. Ele levava o animal, colocava suas mãos sobre a cabeça do animal, significando simbolicamente que o animal estava morrendo no lugar dele e que o inocente estava substituindo o culpado. Simbolicamente, ele estava transferindo os seus pecados para o animal. Aí o próprio ofertante degolava o animal e o sacerdote, com a bacia, aparava aquele sangue e fazia expiação por aquele ofertante. Antes da construção do templo, o procedimento era o mesmo, porém isso ocorria no tabernáculo. Mas e agora que eles estavam na Babilônia? Que eles não tinham templo, que eles não tinham tabernáculo e que eles não tinham sequer altar. Como é que se dava essa comunhão com Deus? Os judeus continuavam com uma vida de oração, mas aí foi criada a sinagoga. A sinagoga ela nasce na Babilônia, que era o local onde os judeus se reuniam para a leitura da lei, para discutir coisas importantes da sua comunidade, e muitas vezes funcionava até como escola. Mas o judeu sentia falta do altar. O judeu sentia falta do ritual. E por que é que nós podemos afirmar isso? Podemos dizer isso porque quando eles recebem autorização para voltar à sua terra, nós sabemos que eles voltaram através de Esdras, de Neemias e de Zorobabel. E na nossa lógica humana, pense você mesmo, o que é que você faria? Você primeiro construiria os muros que estavam derribados? Ou você primeiro reedificaria o altar lá dentro? Sabendo que aquele lugar era cercado de inimigos, de homens que não gostavam dos judeus, não seria mais interessante edificar os muros e depois o altar para dar segurança para o altar? Para que ninguém viesse a destruir o altar? Pois é. Mas na vida deles aconteceu exatamente o contrário. Primeiro eles foram com Esdras e Zorobabel e reedificaram o altar. E depois, com Neemias, é que eles reedificaram os muros e reedificaram a cidade. Qual é a aplicação que nós podemos fazer já nesse subtópico de número 1? O salmista disse assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não for com a cidade, em vão vigia o sentinela. Resumindo, tudo começa pelo altar. Porque quando o altar vai bem, tudo vai bem. Conta-se uma história de um homem que chegou em casa cansado do trabalho. E quando ele entrou na sala, cumprimentou a esposa, beijou o filho. Quando ele se assentou no sofá, o filho veio todo animado querendo brincar. Pai, vamos brincar de alguma coisa? Vamos brincar de bola? E aí o pai falou: puxa vida, eu estou tão cansado. Aí o pai disse assim: eu tenho uma ideia melhor, filho. Vamos brincar de quebra-cabeça. Ah, o moleque ficou todo animado. Queria pegar o quebra-cabeça e falou: não, o pai vai fazer um quebra-cabeça novo para você. Olha aqui, ó, o desenho do mapa do mundo. O pai vai montar o mapa do mundo para você. E aí começou a recortar em pedaços o mapa do mundo e deu para a criança. Achou que ia ter um pouco de sossego, colocou os pés para cima. Em menos de 5 minutos, o garoto apareceu lá com o quebra-cabeça montado. E o pai olhou para o quebra-cabeça assustado e falou assim: como é que você fez isso? E o menino respondeu: é muito simples, pai.
Atrás dessa folha onde está desenhado o mapa do mundo, tem um homem. A hora que eu consegui montar o homem, o mundo também montou. Moral da história: quando a gente ajusta o homem, o mundo se ajusta. E o mesmo se aplica aqui em relação ao altar. Olhando a olhos naturais, a impressão é que deveria se restaurar primeiro os muros, para que tivesse proteção. Mas é exatamente o contrário. Primeiro eles restauraram o altar. E aí o Deus do altar começou a guardar a cidade e começou a garantir, por muitos meios, a construção do muro. Então a primeira coisa a se fazer é restaurar o altar. O subtópico 2 vai dizer que todos os avivamentos genuínos começaram pela restauração do altar, e ele nos dá o exemplo do profeta Elias, registrado no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, no verso 30. Elias fez uma proposta àqueles homens e disse assim: olha, se Baal é Deus, vamos servir a Baal. Agora, se o Senhor é Deus, vamos servir o Senhor. Eu lanço aqui um desafio. Nós vamos preparar o altar, vamos colocar o holocausto sobre ele, mas não vamos pôr fogo nele. Vamos clamar a Deus. Aquele que responder por fogo, esse é o Deus verdadeiro. A Bíblia nos diz que eles clamaram toda a parte da manhã a Baal e Baal não respondia. E Elias então disse: achegai-vos a mim. E a Bíblia diz que Elias colocou em ordem o altar, ele restaurou o altar porque o altar estava destruído. Ora, por que é que o altar estava destruído? Nós só podemos chegar a uma conclusão: porque ele estava fora de uso. Altar desconcertado, altar destruído, nos fala de abandono. Na vida espiritual, quando é que um altar está em abandono? Quando nós não oramos mais. Quando nós não valorizamos mais a leitura da palavra do Senhor. Quando nós não nos preocupamos mais com a casa do Senhor, com a comunhão com os irmãos e com as coisas do reino de Deus. Isso é altar destruído. E a Bíblia nos diz que depois que Elias restaurou o altar, Deus respondeu por fogo, e o fogo que Deus mandou consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras e até a água que estava em volta do altar. Então, se nós queremos resposta da parte de Deus, temos que restaurar o nosso altar. Eu gosto muito de andar de bicicleta, e esses dias eu fui pegar a minha bike, e eu percebi que o pneu dela está totalmente murcho. E aí eu comecei a pensar exatamente sobre isso e sobre essa lição que nós estamos estudando. O que aconteceu com o pneu da minha bike? Ele murchou de uma vez? Na verdade, não. Na verdade, o pneu da bike, conforme você vai usando, ele sempre vai perdendo um pouco de ar. Seja da bike, seja do carro, ele sempre vai perdendo um pouco de ar. Qual que é a diferença? A diferença é que quando a gente está usando, a gente percebe que o pneu está murcho. E aí a gente para calibrar. A minha bike, como ficou muito tempo parada, eu não reparei que o pneu estava murcho. E a hora que eu fui pegar, estava sem condições de uso. Na nossa vida espiritual não é diferente. Quando a gente está com o altar em dia, quando a gente está aplicado na vida de oração, qualquer anormalidade na vida espiritual, a gente consegue ter a percepção. A Bíblia vai nos dizer que o homem espiritual ele discerne bem tudo, mas ele de ninguém é discernido. Vai dizer também que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Quando a nossa vida espiritual está em dia, quando o nosso altar está em dia, a gente consegue perceber anormalidades que normalmente nós não perceberíamos se o nosso altar estiver derribado. A Bíblia vai nos dizer que o rei Ezequias, quando ele assumiu o trono de Judá, ele fez uma grande reforma religiosa. Ele derribou os postes ídolos, ele derribou os altares que eram sacrificados a outros deuses e ele sacrificou ao Senhor. É interessante notar que isso que Ezequias fazia servia como um depósito para o reino espiritual. Porque em uma certa ocasião, Deus enviou a ele o profeta Isaías e disse assim: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás.
Precisamos entender que Deus não estava falando para Ezequias pedir perdão dos seus pecados, nem confessar os seus pecados, mas era pôr a casa em ordem das coisas concernentes ao reino. E a Bíblia nos diz que quando Isaías foi embora, depois de ter entregue a mensagem, o Ezequias virou para a parede e disse: Senhor, lembra-te que eu procurei andar na tua presença todos esses anos. E a Bíblia nos diz que Deus enviou o profeta com uma nova mensagem e disse a ele: eis que eu te acrescentei 15 anos de vida. Perceba que o Ezequias, ele estava fazendo menção do tempo que ele andava na presença do Senhor. E qual é esse tempo que a Bíblia nos registra? Exatamente o tempo que ele sacrificava sobre o altar, o tempo que ele restaurou os altares, o tempo que ele quebrou os altares de outros deuses. Deus considerou aquilo, Deus aprovou aquilo e aquilo lhe serviu como depósito e por causa disso Deus atendeu a sua oração. O primeiro tópico, ainda no segundo subtópico, na letra C, vai nos dizer que quando os judeus voltaram, eles edificaram o altar sobre as suas bases, ou seja, eles fizeram igual era anteriormente. Levítico 19, verso 5 vai nos dizer assim: e quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecei-o de tal maneira que seja aceito. Não se pode oferecer sacrifício por oferecer sacrifício. Nós queremos oferecer um sacrifício que agrade ao Senhor. Nós queremos oferecer um sacrifício que Deus aprove. E a Bíblia vai nos dizer que os judeus construíram o altar sobre as suas bases. As bases do mesmo altar, como ele era no passado. No livro do Êxodo, no capítulo 27, do 1 a 8, Deus vai dar as medidas desse altar. Deus vai dar a maneira como o altar deveria ser feito. E ainda vai colocar restrições. Deus vai dizer assim a Moisés: ninguém subirá ao meu altar por escadas, para que não se veja sua nudez. De maneira que Deus é quem descreveu como deveria ser o altar. Então, para nós oferecermos um sacrifício aceitável, o altar tem que estar do jeito que Deus quer. Existe um texto que traz muita luz ao nosso entendimento sobre essa questão de nós oferecermos um sacrifício aceitável. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21, a Bíblia vai nos falar que Deus feriu o povo de Israel porque Davi tinha enumerado os homens de guerra. No capítulo 21, no verso 1, a Bíblia vai dizer que foi Satanás quem incitou no coração de Davi que ele enumerasse os homens de guerra. E Deus considerou aquilo uma vaidade, um orgulho no coração de Davi, porque ele queria saber o grande exército que ele tinha, queria saber o seu potencial bélico, e Deus reprovou aquilo. De maneira que Deus enviou uma peste em meio ao povo e muita gente começou a morrer. E esse texto traz um ensinamento glorioso para nós. A partir do verso 15, nos diz assim: e Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. Destruindo-a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. E levantando-se Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e os céus, com a sua espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. Então note aqui que Deus abriu os olhos de Davi e ele viu o anjo com a espada desembainhada na mão. Mas Deus já tinha dito: basta, para com a matança. E daí Davi vai orar ao Senhor, vai dizer que ele era o culpado por aquilo, e Deus manda uma mensagem para Davi. Verso 18. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se, Ornã viu o anjo. Por isso esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, então Ornã viu a Davi, saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-mo pelo seu valor, para que cesse esse castigo de sobre o povo.
Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de manjares. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto que não me custe nada. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocausto e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele guardou a sua espada na bainha. Perceba o seguinte: Deus falou para o anjo: para. E o anjo cessou com a matança. Mas na hora que Davi tem a visão, ele vê o anjo com a espada desembainhada na sua mão. E depois que ele oferece o holocausto, é interessante isso. O Ornã fala assim: não, pega a terra, pega o boi, pega o trilho, pega o fogo, tudo eu te dou para você oferecer sacrifício ao Senhor. E Davi disse assim: eu não oferecerei ao Senhor um sacrifício que não me custe nada. Olha que grande oportunidade ele estava perdendo. Podia falar assim: olha que maravilha, não vou ter gasto nenhum, vou oferecer esse sacrifício sem gasto nenhum. Mas não foi isso que ele fez. Ele disse: eu não vou oferecer ao Senhor um sacrifício que não me custe nada, eu quero pagar o preço. E a Bíblia nos diz que depois que Davi preparou tudo, o Senhor enviou o fogo dos céus, recebendo a oração de Davi, o sacrifício de Davi, e depois de tudo isso, Deus falou para o anjo: mete a espada na bainha. O que determinou que Deus ordenasse ao anjo que colocasse a espada na bainha foi exatamente o tipo de sacrifício que Davi ofereceu. Muitas vezes a pessoa está numa crise, muitas vezes a pessoa está numa prova, mas não oferece ao Senhor um sacrifício que o Senhor aceita. Muitas vezes deveria orar, mas vai murmurando. Muitas vezes deveria estar orando e está murmurando. Muitas vezes deveria estar lendo a palavra, mas está fazendo qualquer outra coisa. Mas com Davi foi diferente. Deus aprovou a atitude dele e a praga cessou, porque Deus aprovou o que ele fez sobre o altar. E o seu altar, como é que está? Se esse vídeo tem sido relevante para você, se esse vídeo já te ajudou, não deixe de deixar aqui como forma de gratidão o seu joinha. Não esqueça de compartilhar com seus amigos, com aqueles que possam necessitar de uma palavra como essa, e seja também um inscrito no canal. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações ao se inscrever, porque assim você fica por dentro de tudo de novo que surgir por aqui. Tópico 2. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Por que nós podemos afirmar isso, que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus? Porque tanto no tabernáculo quanto no templo existia uma restrição ao adorador. Onde que era o momento de ápice do adorador comum? Era exatamente na entrada da tenda da congregação, ali no altar. Era o máximo que ele poderia atingir dentro do templo, dentro da casa do Senhor. A partir dali, era o sacerdote que iria fazer o serviço por ele. Então o altar era o ponto de encontro do adorador com o seu Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus. A importância do altar, do tabernáculo e de tudo que o compunha está no fato de que as tribos se acampavam ao redor do tabernáculo. Tudo girava em torno do tabernáculo. O tabernáculo era o centro das atenções. E o altar era o máximo que o adorador comum poderia chegar. Nós podemos dizer também, como no Velho Pacto o altar era o centro da adoração, hoje Cristo é o centro da adoração. Porque naquele altar se sacrificava o cordeiro. Mas quando veio João Batista, viu Jesus no deserto da Judéia, olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
O sangue dos animais no antigo pacto não tinha esse poder de tirar o pecado, ele simplesmente cobria o pecado. Mas Jesus não, o sangue de Cristo, ele tira o pecado do mundo. O primeiro subtópico vai dizer que toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória do Senhor Jesus. O Pai planejou um plano de salvação. Por isso a Bíblia vai nos dizer no livro de Apocalipse que Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Podemos depreender disso que quando o homem caiu, quando o homem pecou, Deus não foi pego de surpresa. Por isso, a Bíblia vai dizer que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Porque na mente de Deus, Jesus já estava morto. Na mente de Deus, aquele era o plano para a redenção da humanidade. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 19, vai nos dizer que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O nosso Senhor Jesus, o Deus Filho, ele teve participação direta. Porque se o Pai planejou, o Filho foi quem executou esse plano. Foi o Filho que a si mesmo se deu para a redenção em lugar da humanidade. A Bíblia vai nos mostrar essa submissão do Filho no jardim do Getsêmani, quando ele diz assim: meu Pai, se for possível, faça de mim esse cálice. Todavia não faça como eu quero, mas como tu queres. Falando aos seus discípulos, Jesus disse assim: eu entrego a minha vida. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo dou a minha vida por amor do mundo. E por fim, o Espírito Santo teve atuação direta na morte expiatória do Senhor Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus andou fazendo o bem, porque Deus era com ele. E a Bíblia vai nos apresentar Jesus cheio do Espírito, orando, meditando, sempre em comunhão com Deus, resistindo às tentações por meio do Espírito e por meio da palavra, e preparando Jesus para o momento da agonia no Getsêmani. Segundo subtópico vai nos dizer que o Espírito Santo quer mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. O próprio Senhor Jesus vai dizer que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E isso é algo muito interessante, porque de repente alguém entra numa igreja e ouve uma mensagem, antes da mensagem ele não era salvo, e depois da mensagem ele é salvo. Isso é muito estranho, é por isso que Jesus diz assim, que aquele que não nascer de novo, ele não consegue ver o reino de Deus. A pessoa não consegue enxergar isso, não consegue entender isso, porque isso é maravilhoso aos nossos olhos. Qual a diferença desse pecador, a hora que ele entrou na igreja, a hora que ele saiu na igreja? Aparentemente nenhuma. Mas diante de Deus, esse pecador está perdoado. Mas o mais impressionante ainda, não é só isso, é que esse pecador se sente perdoado. A Bíblia declara que ele é filho de Deus, mas ele também se sente filho de Deus, porque a Bíblia vai dizer que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no verso 14, vai nos mostrar como é que é essa atuação do Espírito. Nos diz assim: e uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Perceba que aquela mulher, ela já estava no caminho do Senhor. A salvação já estava à porta dela. E a Bíblia vai nos dizer que Deus abriu o coração dela para que ela ouvisse a mensagem de Paulo. Quem é que fez isso? O Espírito Santo. Pois somente ele pode iluminar o nosso entendimento. Letra A vai nos dizer que o Espírito Santo revela. E nós podemos citar o exemplo de Mateus, capítulo 16, verso 16, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é Moisés, outros dizem que é Elias, ou mesmo um dos profetas. E Jesus pergunta: e vós? Quem vós dizeis que eu sou? E a Bíblia nos diz que Pedro se adiantou e disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é curiosa a resposta de Jesus para ele, que diz assim: bem está, Simão Barjonas,
porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Olha que interessante, Jesus ele dizia o tempo todo que ele era o Filho de Deus. E agora, quando ele pergunta para os discípulos, Pedro diz uma resposta óbvia. Ele diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Onde é que está a novidade? A novidade é que Pedro entendeu que Jesus é o próprio Deus. Por isso o Senhor Jesus declara, não foi carne que te revelou. Ou seja, não foi nenhum homem que te falou isso. Você não aprendeu isso aí estudando, você não aprendeu com os livros. Foi o Espírito Santo que te convenceu disso. Ou seja, o Espírito Santo revelou, o Espírito Santo abriu o entendimento de Pedro para ele conseguir enxergar uma verdade espiritual. E o Espírito Santo continua fazendo isso nos nossos dias, nos dando discernimento de espírito, nos revelando verdades espirituais que nós só podemos compreender por meio dele. A letra B vai nos dizer que o Espírito Santo ensina. Eu gostaria de ler Efésios capítulo 3, versos 17, que nos diz assim: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então esse grau de compreensão que nós temos do Senhor, cada um tem o seu. E quanto mais tempo nós passamos com o Espírito Santo, mais tempo nós aprendemos com Ele e coisas mais profundas nós aprendemos com Ele. Perceba que naquele exemplo anterior que eu citei, o primeiro a perceber isso foi Pedro. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas a Bíblia vai nos mostrar que quando Jesus morreu e ressuscitou, e ele entra na sala, saúda os discípulos, e eles ficaram atemorizados, Jesus disse, vede que sou eu mesmo. Mas Tomé não estava naquele dia. Uma semana depois, o Senhor aparece novamente. Mas quando Tomé recebe a notícia que o Senhor tinha estado por lá, ele diz assim, eu só acredito se eu colocar o meu dedo nas suas feridas. Aí o Senhor Jesus se apresenta mais uma vez e Tomé então se encurva e diz assim, Senhor meu e Deus meu. Aquilo que Pedro já tinha percebido lá no começo, o Tomé foi perceber agora e chamou o Senhor Jesus de Deus. A letra C vai nos dizer que o Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte do Senhor Jesus na cruz. Infelizmente, existem muitas pessoas que dizem servir a Deus, mas não sabem dizer por que é que Jesus teve que morrer. O Espírito Santo, ele explica isso ao coração do crente. Ele explica qual é o verdadeiro significado da morte do Senhor Jesus. Essa morte que foi substitutiva, ou seja, o Senhor Jesus, ele morreu em nosso lugar. Quando o homem peca no Éden, Deus, para resolver o problema do pecado, ele não diz assim, vamos deixar o pecado para lá e vamos começar do zero. Vamos fingir que não aconteceu nada e começar do zero. Deus resolveu o problema do pecado. E muitas vezes nós precisamos entender que a solução foi pela graça, mas ela não foi de graça. Pedro vai dizer que nós não fomos comprados com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com o sangue precioso de Jesus Cristo, seu Filho. Entendemos assim que o homem feriu a santidade divina e que a santidade divina exigia uma punição para o homem porque o homem havia pecado. Na verdade, a punição que o homem merecia era a morte. Mas o amor de Deus não permitiu que Deus desse essa sentença para o homem. Mas a santidade divina, ela foi ferida e necessitava ser satisfeita. Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, Deus olha para o sacrifício de Cristo e diz assim, esse preço eu aceito para saciar a minha justiça. O preço está pago. Esse preço é compatível com o dano que foi feito à minha santidade. De maneira que todas as vezes que um homem aceita Jesus pela fé,
ou pede perdão pelos seus pecados através da fé, Deus perdoa os pecados desse homem através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Letra D vai nos dizer que o Espírito penetra todas as coisas, até as profundezas. Nós podemos encontrar isso, um exemplo bíblico disso. Quando Davi pecou contra o Senhor, quando cometeu um adultério, por fim forjou um homicídio, e o profeta é enviado a ele e diz assim: olha, Davi, um homem, ele tinha muitos rebanhos, ele tinha muitas ovelhas, e o seu vizinho só tinha uma cordeirinha que criava no seu colo. Mas vindo um viajante, ele resolveu fazer um banquete, mas não pegou das suas crias, pegou a cordeirinha do seu vizinho. Davi se encolerizou e disse assim: esse homem é digno de morte. E o profeta diz: tu és o homem. E a Bíblia diz que o seu semblante descaiu e que Davi ficou entristecido e disse: eu pequei contra o Senhor. Então esse Espírito que penetra todas as coisas, ele penetra os nossos pensamentos, penetra os nossos sentimentos, sabe o que é que está acontecendo conosco e ele pode trazer à luz todas essas coisas. É essa capacidade que o Espírito tem de penetrar todas as coisas que nos garante o arrependimento de pecado. Porque o Espírito penetra na nossa consciência, nos leva ao entristecimento por causa do pecado que nós cometemos, e nos entristecendo nos leva à confissão de pecado e ao reconhecimento. E Deus, por meio de Cristo, como nós já dissemos, perdoa os nossos pecados. Tópico 3, cuidado com as imitações. A Bíblia vai nos dizer que quando Pedro e João desceram a Samaria, muitas pessoas viram que através da imposição das mãos de Pedro e João era dado o Espírito Santo, e um certo Simão, o mágico, ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para que ele também pudesse receber esse poder de transferir esse poder do Espírito Santo. De maneira que Pedro disse a ele: você está em fel de amargura, você não é digno desse ministério. Arrepende-te do teu pecado, parafraseando aqui, talvez tenha esperança para você. E a Bíblia diz que o Simão vai dizer assim: não, ora vocês por mim, para que nada disso que vocês disseram me aconteça. Mas perceba o seguinte: estava havendo um avivamento na cidade e alguém estava com segunda intenção relacionada a esse avivamento. Isso também acontece nos nossos dias. Quantos avivamentos de fachada que não tem por aí? Quantas pessoas que hoje dizem que estão avivadas depois de um evento, depois de um encontro, mas amanhã está na mesma vida de sempre, continua dando mau testemunho, continua escandalizando o Evangelho, continua profanando o nome do Deus a quem ele serve. Isto é prova de que o avivamento não foi genuíno, porque as marcas de um genuíno avivamento são exatamente transformação de vida. Nós já citamos aqui na aula anterior que os irmãos de Éfeso, quando receberam a palavra do Senhor, eles queimaram seus livros de bruxaria. Isso é transformação de vida. Quantas pessoas que estão dentro das nossas igrejas que eram criminosos, mulheres que eram prostitutas e hoje se converteram, são pais de família, são mães de família, são uma bênção para a igreja e uma bênção para a sociedade. O verdadeiro avivamento, o genuíno avivamento, ele tem que trazer transformação e mudança de vida. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal. Deus te abençoe. Não se esqueça, temos aqui o grupo do WhatsApp na descrição. Você pode entrar, fazer parte dessa sala e ali nós podemos nos edificar mutuamente. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima.